Olá, seja bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é dia de Turma do Fundão, quinta-feira, vamos falar um pouquinho sobre educação. E eu queria puxar um tema meio controverso, meio daqueles espinhosos, né? Porque falar sobre envelhecimento em qualquer profissão, em qualquer área da vida, tem sido tratado como tabu, né? E eu que já estou aqui eu mesma enfrentando, quem sabe, parte desse preconceito, né? Porque como professora, quando eu digo assim: "Ah, eu tenho 30 anos de docência", muita gente já torce o nariz, achando que eu vou ter dificuldade com tecnologia, vou ter dificuldade com aplicar esse ou aquele método, ou entender alguma mudança que a gente tenha no mundo, né, especialmente voltado à tecnologia. É brincadeira como as pessoas acham que o fato da gente ser mais velho ou de não ser um nativo digital nos afasta por completo de qualquer chance de aprender, né, a lidar com a tecnologia. Eu não tenho a pretensão de ser uma grande programadora, né, ou uma analista de sistemas, ou desenvolver uma inteligência artificial, não é essa a minha pretensão não, mas no dia a dia até que eu me viro, né, eu já andei até tendo uma DR com o ChatGPT, por exemplo. Mas isso não é comum, as pessoas acham, existem tabus que dizem que, né, nós mais velhos vamos ter dificuldade de incorporar as coisas. Mas será que não há nenhum fundinho de verdade nessa história? Será que todos nós, quando envelhecemos, conseguimos ficar abertos a mudanças? Ou é justamente essas mudanças ou essas provocações que aumentam bastante a resistência das pessoas a manterem profissionais por mais tempo? Eu, quando iniciei minha carreira como professora, eu tinha um colega que dizia assim: Carla, você escolheu a profissão em que você nunca vai ser menosprezado porque você envelheceu, né? Porque os professores, quanto mais velhos, mais respeitados e tal. E eu concordava com isso naquele tempo. Mas o que eu comecei a perceber é que esse respeito, ele não está diretamente ligado ao conhecimento que o indivíduo tem, porque, de fato, esse conhecimento pode ir sendo superado pelas né, avanço da ciência, avanço das pesquisas, avanço do conhecimento. E também, outro aspecto que diz respeito a como a gente dar aula, isso também não se mantém no tempo ad eternum, porque as gerações vão mudando e nossos modos de motivar, engajar, né, vão mudando. Até as piadas que eu conto em sala de aula vão perdendo sentido, porque as pessoas das novas gerações já não entendem exatamente aquela piadinha, né, aquela comparação. Então a gente precisa estar o tempo inteiro em renovação. Mas aqui entra um outro elemento, que é como que o estresse, a percepção de menos-valia, a percepção de que nós estamos vivendo em ambientes áridos, cada vez com mais exigências, com mais burocracia, com mudanças que a gente olha e fala: "Puxa, como é que isto vai de fato impactar?" Ou pior, tantas mudanças que já passaram por aqui, que eu não vi nada mudar. Tantos métodos novos, tantas abordagens novas, que no final o problema é sempre o mesmo, o aluno tem pouco interesse, a gente não consegue avançar nos conteúdos, a defasagem escolar, até mesmo na universidade a gente sente defasagem escolar, professor, porque eu recebi alunos lá para ensinar medicina, ensinar fisiologia, que tinham dificuldades óbvias em química, em física. Então o tempo inteiro a gente vai se defrontar com esse tipo de problema e não há motivação que aguente, né, tudo isso. E com as cobranças de mudança, cada vez menos recursos, a gente tende a se cristalizar num modo operante. E é aqui que o professor, durante o seu processo de envelhecimento, comete, quem sabe, o seu maior pecado. Porque tudo aquilo que é o valor do conhecimento, da experiência, da competência acumulada, pode se esvair pelo simples fato da gente não estar percebendo o que está acontecendo embaixo do nosso nariz. Mudanças no mercado de trabalho, mudanças no modo em que as gerações aprendem ou se relacionam com o conteúdo. Entender, por exemplo, qual é o valor do videogame, que mudou completamente, né. Era aquele joguinho que tinha, quem sabe, umas varetinha pra gente brincar com uma bolinha, né, como eu brinquei, que outro dia falando num podcast eu comentei que eu jogava telejogo, você que é, né, do meu tempo sabe o que eu estou falando. Hoje, quando eles jogam um videogame, eles se relacionam com uma história, eles se relacionam com uma narrativa.
Essa narrativa tem episódio 1, 2, 3, 4, 5. São séries. E tem tanto significado lá dentro. E a gente mais velho tem dificuldade de se aproximar. Então a gente vai perder oportunidades de engajamento com esse grupo. E, ao mesmo tempo, com um ambiente que não nos deixa seguros, com a percepção de que a gente está sempre tendo que correr atrás do próprio rabo, né, correndo atrás do prejuízo, isso pode fazer com que a gente não foque naquilo que de fato é importante, né. A nossa vasta experiência nos permite entregar um valor imenso na compreensão da complexidade daquele assunto que a gente está trazendo. E se a gente perde o meio de fazer com que a nossa comunidade de estudantes, ou até mesmo os nossos pares, entendam o valor daquilo que a gente está entregando, é como se a gente estivesse jogando fora tudo isso, porque não há espaço para essa prática. E aí a gente precisa se reinventar, professor. Então, um ambiente de trabalho favorável, aquele lugar que a gente tenha bem-estar, pode ser uma forma da gente arriscar um pouco mais, topar errar um pouco mais, porque aqui tem um outro problema de envelhecer, né. Quando a gente erra, podem começar a questionar a nossa competência, diferentemente de um jovem que quando erra é porque não sabe. Então a gente vai perdendo um pouco o direito a errar, e sem o direito a errar é difícil mudar, é difícil testar coisas novas, é difícil buscar novas alternativas. Então fica aqui um questionamento para a gente que, né, eu já passei dos 50, mas quem já passou dos 60, 70 e que continua na sala de aula, que é um bom lugar para se estar, né. É um bom lugar para a gente envelhecer a sala de aula, porque ela é rica, ela é potente, mas ela pode ser árida e ela pode ser aversiva para um professor que não tenha entendido os movimentos de modernização, tanto dos métodos, tanto dos modelos de ensino, quanto até mesmo dos conteúdos em si, e da importância desses conteúdos. Então estar em constante questionamento, analisando o conteúdo, analisando o aluno, analisando o contexto, é uma forma da gente aderir mais facilmente a mudanças e conseguir melhorar, ampliar a nossa prática para sair desse lugar de que a gente está ultrapassado, ou de que já era, né, de que não tem espaço para a gente atuar dentro de uma sala de aula, porque a gente não está acompanhando as modernidades da tecnologia, né. Quantos professores durante a pandemia não tomaram uma surra com aquele Zoom, ou com o Teams, ou quem quer que seja a ferramenta que você usou para dar aula? E por isso foi olhado de nariz torto, que eu achei um absurdo. Mas se não saber usar uma ferramenta de teleconferência, de aula à distância, pode impactar negativamente naquilo que você entrega, imagina agora com ChatGPT, com inteligência artificial. Você precisa se aproximar e precisa ter um espaço seguro para fazer isso. Então, não tenha receio de se aproximar dos seus colegas mais jovens, propondo uma troca de experiências, propondo uma interação, sabe, intergeracional, porque isso tem um valor incrível dentro da educação. Há muito a se aprender com um professor que já tem mais experiência, que já viu muita água passar embaixo dessa ponte, e há muito a aprender com aqueles que foram se familiarizando com as práticas de educação ao longo desse processo rápido de tecnologização que nós passamos, né. Então, ChatGPT, quem sabe seja o principal exemplo de como que a gente vai lidar com ele. Tem muito professor dizendo: "É para proibir", como deveria ter proibido os celulares. E o quanto isso nos afastou dos nossos alunos. É hora de repensar tudo isso, professor que já está em outra geração, mas que ainda tem muita qualidade para entregar para os seus alunos. Você está no nada trivial, porque se fosse trivial não ia ter a menor graça. Todo dia é dia de vídeo novo por aqui, e quinta-feira, na Turma do Fundão, a gente conversa sobre neurociência aplicada à educação. Se você gostou, curte, compartilha com quem você acha que pode fazer sentido esse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e dá aquela força para a gente, dando seu comentário, contando para a gente se o direcionamento está indo para o lado que te interessa. Muito bom, todo dia é dia de vídeo aqui no Nada Trivial, e eu te espero nos nossos próximos vídeos. Um abraço.